Podemos começar então, Abner? Por favor. Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um colóquio da pós-graduação. Hoje é um prazer ter o professor Abner Cierro aqui do Instituto como nosso convidado. Em princípio, eu não precisaria apresentar o professor Abner, né? Já que ele é da casa, mas só para aqueles que ainda não conhecem, um pequeno histórico acadêmico do professor Abner. Então, o professor Abner fez graduação, mestrado e doutorado aqui no Unicamp, fez toda a sua formação no Unicamp. Em seguida, ele faz um pós-doc na Universidade Técnica de Dortmund, na Alemanha. Retorna ao Brasil, um tempo no LNS, e depois, desde 2007, ele retorna como professor da Unicamp. Durante esse período, além de ter exercido diversas atividades dentro do Instituto, vale lembrar que entre 2014 e 2018, o professor Abner foi coordenador de graduação do Instituto. Ele também está associado ao LNLS, em particular, por um certo período, ele foi coordenador da linha de raios-x moles do antigo anel do LNS. E, recentemente, o professor Abner teve dois artigos que foram destaque de capa, dois trabalhos que foram orientando o professor Abner. Um deles foi destaque de capa do periódico Chemistry of Materials, e, mais recentemente, um segundo artigo que foi destaque de capa do The Journal of Physical Chemistry C. E é isso que ele vai falar um pouco hoje, a gente vai contar um pouco sobre esses trabalhos. Antes de passar a palavra para o professor Abner, eu queria lembrar a todos o seguinte, que essa apresentação está sendo gravada e ela será disponibilizada publicamente. Então, por favor, mantenha os vídeos e os áudios desligados durante a apresentação. Caso desejem se identificar, vocês automaticamente concordam com a divulgação pública da sua manifestação. Então, em geral, a gente tem a apresentação e, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ser feita no final, ou via aquele sistema que está à mão, ou utilizando o chat. Então, Abner, muito obrigado por aceitar o convite. Fique à vontade. Perfeito, vou começar então. Eu agradeço muito aí o convite aí do professor Ricardo Doretto, também do coordenador, professor Orlando, todos os membros da comissão de pós-graduação, né? É um prazer enorme para mim poder participar aqui dos colóquios da pós-graduação. A ideia, então, hoje, é falar um pouquinho do que a gente tem feito aqui no grupo de Física de Superfície ao longo dos últimos anos. E a ideia desse seminário é falar um pouquinho sobre a síntese de materiais 2D em superfícies, e a gente tem usado uma técnica, que é a síntese química de superfície, que é basicamente, assim, eu brinquei um pouquinho aqui, a ideia de fazer um Lego, né, brincar de juntar pecinhas em escala atômica ou molecular. Então, esse daqui é um pouco da estratégia como eu organizei esse meu seminário. Inicialmente, eu faço uma motivação de por que é interessante estudar esses materiais, algumas propriedades fundamentais que tornaram, de certa forma, um tópico quente na literatura ultimamente, algumas aplicações que já existem, né, e como produzir esses materiais. Depois eu falo mais sobre a nossa abordagem aqui no grupo, né, como que a gente produz esses materiais, como a gente faz o crescimento, em particular a síntese química em superfícies, como que a gente caracteriza. Então eu vou fazer uma abordagem, espero que seja num nível que todos possam acompanhar, né, sobre as diferentes técnicas que a gente utiliza. E, finalmente, eu apresento duas classes de materiais que a gente estudou, que envolvem esses dois artigos em particular, um sobre crescimento de grafeno epitaxial e também de nitreto de boro hexagonal. Também, escolhendo o precursor correto, a gente conseguiu formar uma liga de grafeno com HBN. E na segunda parte, se eu ainda tiver tempo, falar um pouquinho sobre estruturas organometálicas, particularmente aquelas que a gente usou porfirinas como precursor. E aí, finalmente, algumas perspectivas e conclusões.
Então, o que são os TMDs? Basicamente, é uma família gigantesca de possíveis materiais, materiais orgânicos, materiais inorgânicos, mas talvez o que a gente pode dizer que eles têm em comum é o fato de serem materiais em camadas, né? Significa o quê? Que a interação, né, a ligação química entre os átomos que compõem uma camada é extremamente forte, tipicamente do tipo covalente, enquanto que a ligação entre as camadas é muito fraca, do tipo Van der Waals. Então, você consegue esfoliar e isolar as camadas, em muitos casos, camadas únicas desses materiais, onde propriedades interessantes emergem, e em muitas situações as propriedades mais interessantes estão realmente sendo descritas pela camada em si. Em alguns casos, pelo empacotamento de uma ou poucas camadas. Então, isso, de fato, é uma realidade. Por exemplo, a gente teve recentemente 2 prêmios Nobel de Física relacionados com sistemas 2D, com materiais 2D. Obviamente, o grafeno, lá em 2004, prêmio para o Gen e o Novoselov, né, pelo estudo e pelas as possibilidades que o grafeno apresenta, uma série de propriedades inusitadas. Também com isolantes topológicos, os sistemas topológicos em 2016, mas isso não parou aí, né? A gente tem, por exemplo, possibilidades de criar outros alótropos e outras estruturas baseadas em materiais 2D, por exemplo, nanofitas de grafeno, né? Ou mais recentemente, eu escolhi esse exemplo, que foi cunhado, né? Um pequeno flake de carbono, né, um flake de grafeno, só que num formato triangular em um tamanho específico, que foi cunhado como trianguleno, e o interessante dele é que, devido ao tamanho, a forma, né, ele acaba gerando uma estrutura de ordem de spin na fronteira do material, e o que gera uma ordem do tipo ferromagnética nesse material. Carbono, material não magnético, né? Da mesma forma, quando você tem camadas de grafeno, mas também com outros materiais 2D, é possível ver emergir propriedades bastante exóticas, né, simplesmente com a mudança de ângulo. Recentemente a gente teve um seminário aqui na pós-graduação, do professor, acho que Cansado, desculpa, posso estar confundindo, mas que ele mostrou as possibilidades de grafeno rodado, né, ter propriedades inusitadas, né, quando você tem essa estrutura de batimento, ou seja, você gera uma estrutura periódica no potencial, e isso, por exemplo, pode fazer com que apareça ordem ferromagnética ou supercondutividade. Nesse caso, eles viram ordem ferromagnética, né? A gente pode ir além e imaginar que esses sistemas bidimensionais eles podem constituir modelos, né, que a gente chama de toy models, para você estudar artificialmente algumas propriedades, né? Por exemplo, redes artificiais de spin. Uma possibilidade que o pessoal fez nesse artigo relativamente recente foi produzir uma rede organometálica com um precursor apropriado, planar, e aí esses precursores eles se ligam através de um metal, e esse átomo foi escolhido para ser um átomo ferromagnético, de tal maneira que a rede gera uma estrutura ferromagnética, né? Você tem aqui uma situação devido à geometria, né? Se triangular ou hexagonal, você gera uma frustração no sistema de spins, e aí pode emergir propriedades ferromagnéticas ou outras, né? Esse daqui é um outro exemplo também, onde eles usaram outros blocos de construção, seriam as minhas pecinhas aqui do Lego, que seriam fitalocianinas, mas o interessante é que a periferia dessas fitalocianinas, elas são similares, mas uma é com hidrogênio, a outra é com flúor, de tal maneira que elas interagem para formar um tipo tabuleiro de xadrez, né? Então, você olha aqui, você vê uma brilhante, uma menos brilhante, então são as fitalocianinas diferentes,
e particularmente elas são funcionalizadas no centro, uma com ferro e outra com manganês, que tem estrutura de spin diferente. E aí, elas formando essa rede periódica, elas acabam tendo a possibilidade de formar uma ordem de longo alcance, né? Nesse caso, eles identificaram como uma ordem ferrimagnética, né? E eles explicaram o tipo de interação aqui através do efeito Condon, ou seja, nesse caso, estabilizava-se o ferrimagnetismo via esse tipo de interação. Então, a gente pode imaginar construir redes artificiais para explorar diferentes propriedades. Mas não só isso, né? Então, não fica somente no mundo das possibilidades, existem sistemas que já podem ser utilizados em diferentes tipos de aplicações, dependendo do material, o que você pode utilizar, como, por exemplo, estruturas mais leves, né? Essas poucas camadas são mais leves do que o equivalente tridimensional, podem ser ecologicamente mais sustentáveis, ou seja, produzir materiais usando sistemas orgânicos, sistemas que são recicláveis, né, na natureza, que apresentem novas propriedades, que possam ser aplicados em dispositivos de armazenamento e produção de energia, como, sei lá, células solares orgânicas, LEDs orgânicos, sensores químicos, peneiras moleculares e assim por diante. Eu selecionei aqui alguns poucos exemplos da literatura para mostrar exatamente isso. Esse daqui é o caso onde eles usaram óxido de grafeno, então eles oxidaram o grafeno, depois reduziram o grafeno, e isso acaba gerando um material que é um semicondutor do tipo N. Eles juntaram, né, fizeram uma composição com pequenos flakes de calcogeneto de metal de transição, no caso aqui o disulfeto de molibdênio, né, em poucas camadas, que também é um semicondutor, mas nesse caso ele acaba sendo do tipo P, e ele tem uma eficiência muito grande para fazer a absorção da luz. E com isso, né, com a união desses dois materiais, você acaba criando heterojunções locais do tipo PN, que promovem elétrons, e esses elétrons podem promover a quebra da molécula de água, ou seja, uma espécie de fotocatálise da água, para você gerar hidrogênio, ou seja, produção de energia renovável, né, usando a luz do sol. Esse daqui é um outro exemplo, em particular eu participei dessa colaboração, o pessoal lá de Minas Gerais, eles pegam grafite das minas lá do estado, que tem bastante, e eles acabam gerando, né, multicamadas de grafeno, e essas multicamadas de grafeno podem compor esses eletrodos flexíveis que também se comportam como supercapacitores. Então, aplicação na área de armazenamento de energia. Essa outra aqui é um caso teórico, onde eles exploram grafeno nanoporoso, mas com o objetivo de se tornarem peneiras moleculares para filtração de água, né, para despoluir a água ou fazer dessalinização, em particular nesse caso. E esse daqui é o exemplo prático, onde eles realmente juntaram, né, um óxido de grafeno com outro polímero, criaram um compósito, e com isso eles criaram membranas que fazem a dessalinização eficiente da água. Tem até a taxa aí de litros por metro por hora que eles conseguem dessalinizar da água. Então, são possibilidades interessantes, né? Agora, dependendo do qual é a sua aplicação, é como que você tem que planejar a produção desses materiais. E, basicamente, você tem duas possibilidades. A conhecida como top-down, né, e a bottom-up. A top-down é basicamente aquela que o pessoal do Prêmio Nobel, o Gen e o Novoselov, usaram, né, e que muita gente usa para a prova de conceito. Esfoliar, por exemplo, o grafeno mecanicamente usando uma fita adesiva, né, e
você consegue isolar monocamadas de excelente qualidade. Por outro lado, é um processo não muito repetitivo e com a produção em larga escala questionável. Já existem outras maneiras de fazer isso, rotas, por exemplo, líquida, esfoliação líquida, usando ultrassom, ácidos, etc. Ou, por exemplo, por intercalação de íons, e aí você explode essas camadas, por exemplo, do grafite, formando camadas isoladas de grafeno, e aí utiliza o material. Os exemplos que eu mostrei anteriormente, basicamente usam esse tipo de rota para gerar o grafeno isolado. Você pode crescer filmes de monocamada desses materiais usando crescimento epitaxial, por exemplo, deposição a vapor, deposição física, mas hoje eu vou estar mais interessado em me concentrar na síntese química de superfícies. E basicamente, o que ela é? Basicamente, é a ideia de você brincar com precursores, como se fossem pecinhas de Lego, que você pudesse usar a superfície para montar. Estão me ouvindo? Dá para ouvir você ainda? Tá tudo certo, pode continuar. Tudo certo, ok. Acho que é pessoal com o microfone aberto. Então, a gente pode usar essas pecinhas, né, os precursores, as moléculas que podem ser desenhadas de acordo com a propriedade final que você deseja, com a estrutura. Então, nesse exemplo aqui, você vem com esses precursores lineares, né, e eventualmente um linker, e usando o substrato como um template, você consegue gerar uma estrutura mais complexa, nesse caso, uma rede quadrada, né? Uma outra possibilidade é você usar um precursor planejado inicialmente, usa a superfície para fazer um arranjo molecular desse precursor, né? A gente chama de self-assembling of molecules, e aí você pode usar a superfície também como um agente de ativação. Então, aquece a superfície, eventualmente a superfície tem uma ação catalítica, por exemplo, para eliminar esses elementos aqui, em verde, por exemplo, dehidrogenação. Aí você gera um precursor ativo e esse cara agora tem a chance de se recombinar e formar uma estrutura complexa, por exemplo, uma estrutura orgânica na sua superfície, um polímero, ou então uma estrutura organometálica, né? Então, essa é a ideia por trás de como usar esses precursores para construir a estrutura final desejada e com a propriedade física, química, eletrônica, magnética final que você gostaria, né? E como a gente pode explorar esses objetos que muitas vezes são pequenos, podem ser estruturas nanoscópicas, né? Você pode fazer isso usando técnicas que fazem uma média sobre todo o ensemble de objetos que você tem lá na sua superfície, e aí você vai ter uma média, eventualmente, dos resultados, mas às vezes é muito interessante explorar localmente as propriedades de um determinado objeto. Sei lá, eventualmente, um objeto linear como esse é diferente de um objeto de uma estrutura quadrada, né? Então, você tem como fazer isso usando técnicas de microscopia por ponta, em particular a microscopia de tunelamento de elétrons, o STM, permite fazer isso. A gente tem um equipamento desse tipo aqui no departamento, no DFA, no meu laboratório. O Zagonel tem um outro equipamento também disso, é um equipamento bastante popular. E ele foi inventado, só para a gente comentar, né, no início da década de 80, pelo Rohrer e pelo Binning, né, o Rohrer o professor, o Binning um aluno de doutorado na época, e rapidamente eles foram agraciados com parte do Prêmio Nobel de Física de 1986, pelo impacto que essa técnica apresenta para você resolver problemas diversos, em diferentes áreas de física, de química, né, etc. Como que funciona? Eu tenho aqui um pequeno videozinho que eu vou rodar, né? Deixa eu desligar o som aqui. Então, basicamente, você tem uma ponta metálica que está montada em cima de um sistema de cerâmicas piezoelétricas,
essas cerâmicas têm contatos, você pode aplicar uma diferença de potencial, e quando você aplica uma diferença de potencial, você tem a possibilidade de defletir essa cerâmica, ou seja, você pode escanear na direção XY a sua superfície, né? Scanning, né? É o nome da técnica, escaneia a superfície e você pode controlar a distância da ponta amostra, né? Ou monitorar a corrente de tunelamento. Então, o que a gente faz é aproximar essa ponta da superfície até uma situação onde a gente tem o que a gente chama de uma junção túnel, ou seja, você, através do efeito túnel, tem uma corrente de tunelamento, não existe um contato elétrico, né? Mas existe uma corrente de tunelamento estabelecida que é extremamente sensível à distância. Então, enquanto a ponta varre a superfície, se ela encontra, por exemplo, um morro, a ponta vai subir para manter a distância mais ou menos constante. Na verdade, o que ele vai estar monitorando, por exemplo, é a corrente túnel constante. Então, esse é um modo de medida, modo de corrente constante. Tá? Mas, basicamente, isso daqui daria, de certa forma, uma topografia da superfície, então a gente não faz imagem no sentido óptico da palavra, mas o que a gente tem é uma representação da densidade de corrente, né, que está ligado com a densidade de estados na amostra, que pode ser representado, por exemplo, como a altura, a distância da ponta à amostra durante a varredura, né? Você pode, ou a corrente de tunelamento que você pode plotar. E como que funciona isso, né? O básico por trás, se a gente tiver alunos de graduação aqui assistindo, é um efeito quântico, puramente quântico. Então, se a gente lembrar lá, uma partícula clássica, ela não tem uma energia menor do que uma energia potencial de barreira, ela não tem como sair desse poço de potencial e ir para outra região de potencial através de barreira, mas uma partícula quântica, como os elétrons que populam a banda de valência, né, na sua amostra, eles podem sim tunelar através do vácuo para a banda de condução, por exemplo, da sua ponta, né, uma ponta metálica lá. Então, basicamente, para compreender isso, né, a corrente túnel que a gente mede está ligado com a probabilidade de tunelamento dessa partícula do elétron através da barreira, que seria o vácuo ali, né? Então, se você resolve lá um problema introdutório de mecânica quântica, lá em física 4, por exemplo, você vai verificar que a sua solução do seu problema, né, para uma partícula livre, vai te dar uma probabilidade de encontrar a partícula, o elétron, por exemplo, aqui do outro lado, na ponta, por exemplo, depende da densidade de probabilidades, né, ou seja, da função de onda do elétron que estava lá no estado inicial, né, por exemplo, na amostra, e ele é pesado fortemente por uma exponencial decrescente que depende da diferença entre a energia, né, da partícula e o tamanho da sua barreira ali, que é basicamente representado pela diferença das funções trabalho da ponta e da amostra, né, mais eventualmente uma diferença de potencial que você aplica entre a ponta e a amostra, e essa distância entre a ponta e a amostra, que aqui está representado como W, né? Seria a posição onde se encontra, por exemplo, a sua ponta em relação à superfície da sua amostra. E é muito interessante, porque se você variar apenas 1 angstrom essa distância, a sua probabilidade, ou seja, refletida na corrente túnel, ela varia para um fator 10. Né? Então, é extremamente sensível. Pequenas variações na distância, picômetro já faz uma variação que o seu sistema de feedback pode perceber e controlar. Então, com isso, a gente consegue resolver atomicamente aquele perfil da sua superfície, por exemplo. Tá? Você travou aqui? Ops.
travou aqui. Travou o slide? Meu slide travou, não consigo ir mais. Agora foi. Ok. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, né, o que de fato está acontecendo, a gente pode verificar que a gente tem, na verdade, para a corrente túnel, uma parte que a gente poderia dizer em primeira aproximação, que é uma parte geométrica, ou seja, a distância ponta-amostra. Mas tem uma parte que também depende das densidades de estado locais, né, do local density of states. E aí, se a gente, por exemplo, aplicar uma diferença de potencial entre a ponta e a amostra, digamos que a gente coloca a amostra no potencial negativo em relação à ponta, né, o nível de Fermi ali vai variar, né, a gente vai deslocar isso daí, e o que a gente tem é a possibilidade de uma certa quantidade de elétrons, até esse ΔE aqui, que é aquela diferença, né, de energia, todos esses estados ocupados da sua amostra, elétrons que ocupam a banda de valência, podem tunelar para estados desocupados aqui da ponta. Tá certo? A gente está representando a ponta aqui com uma densidade de estados constante, que não necessariamente é verdade, mas é uma boa aproximação para a gente entender o problema. Se a gente já polariza a amostra positivamente, aí elétrons que estão ocupando estados na sua ponta, né, na valência da sua ponta, podem tunelar para os estados desocupados, ou seja, a banda de condução da sua amostra. E, obviamente, se você tiver moléculas, você pode tunelar daqueles orbitais localizados, né, o HOMO e o LUMO, da mesma maneira, né? Então, dá para perceber aqui que se a gente varia a diferença de potencial, né, aplicada entre ponta e amostra, a gente pode monitorar todos os estados em torno do nível de Fermi, ocupados e desocupados. E isso é algo muito poderoso para a gente entender localmente como é a estrutura eletrônica da nossa amostra, do nosso objeto, né? Agora, uma das coisas que a gente tem que dizer é que a imagem que a gente faz, ela está ligada com essa corrente, né, e com essas densidades de estado. Então, o que a gente vê em STM não é necessariamente fácil de ser interpretado, né, de se entender o que a gente está vendo lá na aspas, imagem. Então, é muito importante, tipicamente, a gente utilizar uma combinação de simulações teóricas, ou seja, você pode calcular aquilo que você acredita ser a estrutura eletrônica do seu material, né? Fazer um modelo teórico, calcular, por exemplo, usando teoria do funcional da densidade, e usar esse modelo teórico para simular uma imagem de STM, existem métodos para fazer isso, e aí comparando a imagem de STM com a imagem teórica simulada, a gente consegue aprender muito mais sobre o problema que a gente está tentando estudar. Tá? De novo, o cara parece que travou, aqui está. Uma outra possibilidade, já que a gente consegue variar, né, a diferença de potencial e a gente mede essa corrente, então a gente pode medir a corrente como função da diferença de potencial e depois derivar, né? Essa corrente é uma integral, né? Depende da densidade de estados. Então, se a gente varia a diferença de potencial e a gente mantém a distância ponta-amostra fixa, essa parte, aquela parte que eu chamei de geométrica, ela vai ficar constante, enquanto que a hora que a gente deriva, né, a nossa corrente, então a gente vai ter uma condutância diferencial, basicamente essa derivada da corrente, ela vai nos dar que o resultado é proporcional à densidade de estados local na amostra. Então a gente tem acesso ao DOS, ao Local Density of States, da amostra, tanto os estados ocupados quanto os estados desocupados, né? Existem questões, né? Você tem que ter uma situação onde
essa densidade de estados da ponta seja aproximadamente constante, para você não ter uma convolução ali que complica mais ainda você entender o problema. Mas aqui tem alguns exemplos, né, da literatura, onde você tem, por exemplo, o grafeno, né, você chega aqui, faz uma medida de curva IV, deriva, você tem uma condutância diferencial, mostrando esse tipo de formato em V, que é uma assinatura do grafeno, né, uma assinatura típica do grafeno. Então, você pode ter certeza que você tem grafeno aqui, né? Já nessa outra situação, a gente tem o HBN, né? Ele é tipicamente um isolante, e aí a hora que a gente faz essa medida de STS, a gente vê um band gap. Deixa eu silenciar o meu celular aqui, não perturbe, porque a pessoa vai querer ficar me ligando. Desculpe, gente, não ter colocado antes, não perturbe. Beleza. Então, aqui a gente consegue ver esse band gap alto de 5 eletronvolts por HBN, e essa outro caso, a gente tem um pequeno flake de grafeno numa região de HBN, e aí, dependendo de onde você mede, você vê a diferença no DOS, no Local Density of States, nas diferentes regiões. Inclusive, a hora que você chega perto da junção aqui dos dois materiais, você começa a ver detalhes interessantes que te traz informações importantes sobre o seu material. Bom, esse daqui, então, é o equipamento em si, né? É um equipamento comercial que a gente tem no laboratório, um sistema de damping aqui para poder isolar vibrações mecânicas, muito sensível, ou seja, eu estou olhando ali variações em distância da ponta à amostra na ordem de picômetro, então, realmente, você tem que ter um sistema eficiente de isolação de vibração, né, mecânica, mas também elétrica. Nesse caso, a gente consegue ver a ponta aqui, é uma ponta de tungstênio, nesse caso, de 0,5 milímetro de espessura, né? Mas aqui no finalzinho ela termina bem fininha, atômica, basicamente, ela montada em cima daquelas cerâmicas piezoelétricas. Então, esse motor aqui, ele vem subindo, a amostra fica nessa região aqui, ela vem por baixo, até atingir a condição de uma junção túnel, e daí você consegue fazer as suas medidas, né? Aqui é onde o microscópio é montado, né? Ele está aqui atrás, ele está dentro de um sistema de ultra alto vácuo, você tem que garantir que a superfície sua fique limpa durante horas, às vezes você precisa gelar a sua superfície, então aí a chance, se você tiver moléculas residuais no ambiente, elas vão grudar lá e vão alterar a sua amostra, então você precisa de um vácuo realmente excelente, né, da ordem de 10 a menos 11 milibar. E aqui, num sistema conexo, ele tem uma série de técnicas complementares, né, e também a possibilidade de crescimento, de preparação da sua amostra até a hora que você consegue fazer a medida. Uma das técnicas complementares que a gente usa é a espectroscopia de elétrons excitados por raio-x, a sigla em inglês XPS, X-ray Photoemission Spectroscopy, é baseada no efeito fotoelétrico, e o interessante dessa técnica é que ela te dá uma informação elementar, ou seja, você consegue saber exatamente quais os tipos de átomos você tem na sua superfície, e ela também é sensível, ela é quimicamente sensível. Então, ela consegue dizer se esse átomo está ligado, sei lá, se um carbono está ligado com nitrogênio, se ele está ligado com oxigênio, se ele está ligado com outro carbono. Às vezes, até se a ligação é do tipo sp2 ou sp3. Então, é uma técnica bastante poderosa e complementar ao STM para a gente realmente saber se houve alguma reação química na superfície, se a sua molécula sofreu um processo de mudança durante o crescimento. Tá? Agora eu gostaria de apresentar, então, finalmente, alguns resultados relacionados a essa pesquisa recente do crescimento de grafeno dopado com nanoilhas de
de HBN, pequenos clusters de HBN. Esse é parte do trabalho de doutorado, então, da Nathalie, aqui comigo, teve a colaboração de outros alunos, particularmente também teve uma colaboração do Luiz Henrique, que fez cálculos de DFT para a gente, lá da UFABC. E, basicamente, o interesse, né, envolve o seguinte: se você tem o grafeno, ele é um semicondutor de gap zero, ele é menos interessante para uma série de aplicações. Então, tipicamente, você gostaria de abrir o gap, né? Você pode abrir o gap, dopar o material do tipo N, do tipo P, ou seja, você pode brincar. E aqui a gente tem dois exemplos da literatura onde eles cresceram grafeno epitaxial, usando esse método que eu falei, basicamente usando um precursor, nesse caso, que já continha boro. E aí eles conseguiram dopar, de certa forma, o grafeno. Esse daqui é um outro caso onde eles usam um precursor rico em carbono para crescer grafeno, e junto um outro precursor que contém boro, para, durante o crescimento, tentar dopar. Então, tem uma certa limitação da concentração que você consegue colocar de boro aqui, mas, de fato, você consegue dopar o material, eventualmente abrir o gap do material, né? E a gente olhou na literatura, né, as possibilidades. Então, o que a gente consegue fazer aqui no laboratório? A gente consegue também crescer o grafeno com esses diferentes precursores. Então, a gente usa, por exemplo, etileno ou propileno para crescer o grafeno. Então, manda o gás, que é rico em carbono, na superfície aquecida, você dehidrogeniza essa molécula e, basicamente, os carbonos se recombinam para formar uma única folha de grafeno. A hora que você cobre a superfície, não tem mais superfície ativa, você não consegue catalisar mais, e o crescimento é terminado, né? Ele termina quando você cresce uma monocamada, que é exatamente o que a gente conseguiu nesse trabalho. Aqui é uma folha única de grafeno em cima da superfície de irídio. A mesma coisa pode se fazer usando outro precursor, chamado borazina, por exemplo, para crescer HBN. Só que esse daqui, o grafeno, é um semicondutor de gap zero, o HBN, como eu tinha dito, é um isolante. E a gente viu na literatura um trabalho já há algum tempo, onde eles propunham a possibilidade de abrir o band gap do grafeno, dopando ele com unidades de BN, né? Então, ele é um cálculo teórico, são cálculos teóricos onde eles falavam: bom, se eu dopar com uma certa concentração de unidades de BN, né, eu posso abrir o gap. Se eu dopar com 3 unidades de BN, tipo um anel de BN, até onde eu vou, então, nesse caso, eles conseguiram ir mais longe. Se ele coloca clusters de BN, ele também consegue abrir, mas aparentemente começa a saturar o quanto que você abre o band gap. E a gente falou: bom, vamos usar um precursor, que é a hexametilborazina. Essa foi a nossa proposta, a proposta da Nathalie, para você tentar crescer um material que já tenha o anel de BN e também tenha aqui, através desses grupos metílicos, o carbono, né, para você tentar criar uma rede de BN com carbono, né? Então, seria uma liga do tipo BNC, né, boro, nitrogênio e carbono. Aqui é a parte experimental que a Nathalie teve que construir para poder depositar esse precursor na superfície. O precursor é esse pozinho aqui, tem que aquecer a 100 graus Celsius para poder volatilizar, colocar a amostra lá na frente, lá dentro do ultra-alto-vácuo. Aí você deposita a molécula e começa toda a brincadeira, né? Então, a gente depositou em cima de ródio, porque era um substrato bem interessante, porque tinha muito trabalho na literatura sobre HBN em cima do ródio. A gente notou que a hora que a gente depositava com a superfície na temperatura ambiente, a molécula chegava intacta lá. A gente conseguiu confirmar isso com o XPS, a molécula estava intacta, e daí a gente começou a aquecer a superfície. E a gente notou que somente lá em torno de 800 Kelvin é que as ligações, né, o carbono sofria um deslocamento químico. A gente acredita que está acontecendo aqui é que exatamente aqui começa a haver um processo de dehidrogenação
da molécula, então os grupos metílicos perdem lá os seus hidrogênios, né? E aí esse material ele fica um radical reativo e eles começam a se juntar, que é o que a gente vê aqui nessa imagem, eles começam a se aglutinar, ainda não ordenado. Se a gente vai um pouquinho mais acima na temperatura, a gente vê que começa a formar grafeno, então isso daqui é um flake de grafeno, a gente tem essa informação pela a estrutura geométrica, que é um padrão tipo Moiré, que é característico do grafeno em cima desse substrato, mas também pela assinatura espectroscópica do STS. Então, você faz uma medida de STS, você obtém o local density state esperado para o grafeno aqui, né? E a gente falou, tá bom, vamos acrescer um pouco mais, quem sabe a gente obtém o HBN e o grafeno, e para nossa surpresa, a gente obteve HBN em 1000 Kelvin, mas o grafeno foi embora, né? E a gente mostrou que, na verdade, o grafeno entra, o ródio, infelizmente, ele é bastante suscetível a uma difusão de carbono para o interior do material. Então, a gente percebeu que a gente não tinha uma janela para criar o grafeno e, ao mesmo tempo, formar o HBN. E, com isso, a gente percebeu que não seria provavelmente possível nessa superfície. A gente testou em mais alta temperatura e a gente viu que, apesar de ter carbono, a gente conseguia formar um HBN praticamente perfeito. Essa daqui é uma folha de HBN, similar àquele resultado da literatura lá do Science, antigo do grupo do Osterwald, na Suíça, onde a gente consegue ver o HBN perfeito, né? Essa daqui é uma estrutura corrugada, isso daqui não são poros, de fato. Então, aqui embaixo são os átomos, a gente consegue ver os átomos aqui de boro e de nitrogênio, né? A gente não consegue identificar quem é quem, mas é o HBN puro. A concentração de nitrogênio e boro é 1 para 1, que é o que deveria ser. A gente consegue inclusive, separar no XPS os nitrogênios que estão nessa região, que é conhecida como fio, né, ou como wire, e essa região que é conhecida como poro, né? Um é mais ligado ao substrato, o outro é menos interagente com o substrato, por isso que eles aparecem em energias de ligação diferentes. E aqui a assinatura típica do HBN, com um largo band gap. Tá bom, então a gente mudou de substrato, o irídio, o carbono não é muito solúvel, é muito pouco solúvel no irídio, o boro é um pouco mais solúvel, mas ainda em temperaturas muito altas, suficiente para a gente formar o HBN. E aqui foi bem interessante, nessa amostra que eu selecionei, numa certa temperatura, onde foi possível ver a formação de uma região rica em HBN, mas contendo, algumas pequenas ilhas de grafeno. A gente conseguiu identificar que essas pequenas ilhas eram ilhas de grafeno. Essa região, por outro lado, era uma região basicamente de grafeno, com poucas, com essas pequenas estruturas daqui, circulares, né, que a gente chamou de donuts, né, pequenos anéisinhos. Depois a gente conseguiu descobrir que eram estruturas de BN, e que aqui num outro contraste aparece como um buraco, né? E nessa região a gente vê que a gente tem uma junção entre uma região que é de HBN e uma região que é mais basicamente grafeno. Se você faz o STS, isso daqui te dá uma assinatura do grafeno. Se você faz o STS nessa região, te dá uma estrutura do HBN, típico, né? Então, a gente teria aqui coisas diferentes na junção que eu não estou apresentando. Aí a gente preparou uma outra amostra, tentando controlar a quantidade desses elementos dopantes. Aqui a gente colocou alguma coisa como 17%, se não estou enganado. E aí foi bem interessante que nessas condições, basicamente a gente media em várias regiões e a média era em torno de 1,5 a 1,8 eletronvolts de band gap. Então você cria, de certa forma, um semicondutor de um gap razoável. E o mais interessante é que, simulando daí com DFT, a gente conseguiu mostrar com os dados experimentais e com a simulação teórica que, na verdade, esses pequenos donuts aqui eram formados por
BN8, né? Não BN12 ou outro, mas BN8. E a maior parte deles tendia a ser BN8. Né? E é interessante porque o próprio cálculo da FT mostrou que o fato de você ter uma fronteira diferente aqui, né, ligações do tipo carbono e boro ou carbono nitrogênio, faz com que essa região tenha um acúmulo de cargas, né? Tem uma densidade eletrônica maior, tem uma quantidade de estados maior nessa região, e por isso que ela parece mais intensa na imagem que está representado aqui na simulação da imagem de STM, né? Sobreposto, a gente tem um modelo de bolinhas e ligações, né? Esse resultado acabou sendo publicado no Chemistry of Materials, a gente também teve a capa principal da revista destacada nessa edição. Bom, no pouco tempo que eu tenho ainda, eu gostaria de falar sobre uma outra classe de materiais, também de sistemas 2D, que seriam os MOFs. Os MOFs são essas estruturas organometálicas, né, criadas em superfícies, por exemplo, né? A gente está tentando se restringir ao sistema 2D, é claro que você pode criar em líquidos, né, em ambiente líquido, mas a gente está interessado nesses, por quê? Porque a ideia é realmente criar esses toy models, né? Uma possibilidade, nesse caso aqui, onde eles conseguiram criar uma rede porosa, né, organometálica, ou seja, as ligações são formadas por moléculas orgânica, tipo aqui é um 3-fenil, né, aqui é um 4-fenil, aqui é um pentafenil, então mudando o comprimento dessa molécula precursora, né, você consegue formar uma rede hexagonal com os poros com diferentes tamanhos, né. Interessante, porque se você tiver aqui um metal magnético, por exemplo, você está aqui com uma interação, uma distância menor, né, com a mesma geometria, mas mudando apenas a distância entre os átomos interagentes. A gente pode pensar em uma interação do tipo RKKY, explorar essa possibilidade, né. Esse é um outro caso, um outro exemplo, onde eles usaram um precursor muito particular que criava nanofitas, né, de grafeno dopados, né, onde a dopagem do tipo N é feita com nitrogênio. O nitrogênio ele já vem com a posição específica pelo desenho da síntese química, ou seja, você sintetiza essa molécula dessa maneira, e a hora que você constrói daí o ribbon, né, a fita, você acaba gerando uma fita porosa, com dopagem específica e com terminação da fita do tipo armchair, que chama, né? E isso te gera uma estrutura de banda muito rica, muito particular, semicondutora, etc., né? Esse resultado bem interessante, a Nathalie tem obtido resultados muito interessantes num outro substrato, com um precursor idêntico a esse, que foi sintetizado aqui no grupo do professor Pili, do Instituto de Química. Ela tem trabalhando, mas não vou apresentar esses resultados hoje. O que eu gostaria de apresentar são MOFs formados com porfirinas, né? Como o meu bloquinho de construção, como minha pecinha de Lego para construir estruturas organometálicas. E por que essa molécula? Essa molécula é uma molécula extremamente versátil, ela é formada por esses grupos pirróis modificados, 4 deles, que unem-se para formar esse macrociclo, que tem possibilidades de você funcionalizar com metal, com grupos orgânicos funcionais distintos em diferentes posições, né? Ou com metal, por exemplo, aqui no meio, né? E isso torna uma molécula muito versátil que mostra diferentes tipos de propriedades, né? Dependendo de como você funcionaliza ela. Então, por exemplo, na natureza, ela existe naturalmente, ela está presente na hemoglobina, no nosso sangue,
por exemplo, lá no caso, o centro do ciclo porfírico, ele é funcionalizado com átomo de ferro, e aí ele consegue ser uma espécie de detetor de gás, né? Transporta fracamente o oxigênio para onde precisa. Ou então, no caso da clorofila, o mesmo núcleo está funcionalizado com átomos de magnésio. E aí ele abre estados eletrônicos, né, estrutura de banda, que permitem a absorção muito eficiente da luz solar. E aí você promove elétrons, como naquele caso do exemplo que eu coloquei logo no início da apresentação, ele promove elétrons e esse processo de promoção de elétrons faz a conversão, ajuda, muito mais complicado do que isso, mas faz a conversão energética nas plantas de energia eletromagnética para energia química, né? E, obviamente, isso daí tem sido utilizado como sensores orgânicos, como eletrônica orgânica, até como células solares orgânicas, as porfirinas, né? Então, a ideia é usar particular família dessas porfirinas, as tetrafenilporfirinas, então, são porfirinas funcionalizadas com 4 grupos fenis, e esses grupos fenis podem estar funcionalizados de forma adicional aqui na ponta, nesse caso com hidrogênio, mas aqui é com o grupo CN, né? Um grupo ciano. E aí a gente está brincando com diferentes pecinhas do nosso Lego, e a gente vai fazer isso em diferentes superfícies. A gente particularmente tem explorado bastante as moléculas que são funcionalizadas no final com halogênios, bromo, cloro, ou então até flúor, né? E é interessante porque é fácil controlar a quebra desse bromo em superfícies como ouro, prata e cobre, inclusive controlando a temperatura, então você pode fazer quebras seletivas, e aí você cria novamente um radical bastante reativo, ele pode difundir na superfície, dependendo da superfície, e recombinar em uma estrutura mais complexa. Então, a nossa ideia, a nossa proposta é usar diferentes moléculas, em diferentes grupos funcionais no final, nesse caso bromo ou cloro, e testar o crescimento de MOFs distintos em superfícies menos reagentes para mais reagentes. Então, cobre mais reagente, prata um pouco menos reagente, grafeno, por exemplo, seria uma estrutura praticamente não reagente, ela desconheceria praticamente o substrato. E a gente começou com a molécula tetraclorofenilporfirina, com funcionalização com cloro no final. A gente conseguiu aqui olhar, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente queria saber é como que elas interagem inicialmente com a superfície. Então, se você olha, a molécula na fase gasosa, ela é meio que quadrada, e na superfície ela parecia deformar e ficar bem retangular aqui, né? A gente verificou isso com a imagem de STM, o pessoal... os nossos colaboradores fizeram simulações teóricas de DFT, os resultados se comparam bastante bem, e o mais importante é que a gente percebeu que, similar a um outro trabalho que eu fiz em colaboração, a gente tinha uma colaboração com a Alemanha, onde a gente verificou nesse trabalho que uma molécula similar, ela na superfície de cobre, ela mostrava uma estrutura, uma conformação diferente do típico que era visto para essa molécula, ou outras moléculas da mesma família. O típico que era visto era essa conformação conhecida como do tipo saddle, né, de sela, e o que a gente verificou é que, particularmente na superfície de cobre, formava essa configuração invertida. E o motivo disso é que esse grupo pirrólico que está aqui, deixa eu voltar aqui, ó, esse daqui, que tem um nitrogênio aqui sozinho, com algumas ligações aqui, né, para serem feitas, eles são bastante reativos, particularmente com o cobre, e aí ele tenta interagir com o substrato, particularmente buscando um sítio da dissorção do tipo bridge, entre 2 átomos de cobre, e isso tem energia suficiente para que torça completamente esse grupo pirrol. Então, ele é torcido cerca de 99 graus, né? Ele sobe e entorta para o nitrogênio buscar lá o sítio, que é o sítio bridge,
e com isso você tem esse grupo aqui apontando para cima, que aparece na imagem de STM como esses dois lóbulos bem intensos, né? Essas duas protuberâncias altas aqui, bem intensas, na imagem de STM, que foi também simulada corretamente com o DFT. Bom, conhecendo como ela absorvia na superfície, a gente viu que elas conseguiam se combinar, particularmente quando a gente aquecia um pouco o substrato, né? 400 Kelvin, por exemplo, nesse caso. E aí, nessa imagem em 3D, com resolução bastante boa, a gente consegue ver que tem uma certa protuberância aqui ligando as duas moléculas, né, individuais. E a gente foi ver o que seria isso, né, e tudo indicava que seria um adátomo de cobre da superfície. E realmente, né, a medida que a gente tem experimental aqui é bastante compatível com a simulação teórica. Se você não tem o adátomo de cobre e forma uma ligação covalente, por exemplo, entre os dois carbonos aqui, essa distância é muito menor. Ela acontece, a gente observou em menor quantidade na superfície esse tipo de ligação mais curta, mas majoritariamente o que acontecia era esse tipo de ligação, que a gente chama de uma ligação organometálica, né? Por isso que são os MOFs, Metal Organic Frameworks. Então, uma ligação organometálica de carbono, cobre e carbono. E o cobre eram adátomos que estavam presentes na superfície. A gente checou isso daí com o XPS, então a gente viu que logo que a gente absorvia na superfície, em temperatura ambiente, você ainda tinha bastante cloro ligado à molécula, então essas duas componentes do cobre 2P, dos níveis eletrônicos do cobre 2P, são ligadas a carbono, né, reportado na literatura, enquanto que essas outras duas componentes é cloro ligado a cobre, né, formando um cloreto de cobre. Então, a gente percebeu que já na temperatura ambiente, a gente tinha cerca de 40% das moléculas já dehalogenando. Se a gente aquecia um pouquinho, né, por um curto período de tempo, cerca de 10 minutos, uma grande quantidade dehalogenava, se aquecia uma temperatura um pouco mais alta, praticamente 100% dehalogenava. E o que a gente via era exatamente isso, a formação dessas redes organometálicas, né? Se a gente aquecia um pouquinho mais, a gente, infelizmente, não via só a formação da rede organometálica, mas algumas moléculas, que têm um formato um pouquinho distinto aqui, ó, elas estavam sendo metaladas, significa que adátomos de cobre entrava no meio do macrociclo e metalava a molécula, similar à porfirina metalada com ferro, lá da hemoglobina, nesse caso, metalava com um átomo de cobre da superfície, né? E se a gente continuava aquecendo, todo mundo metalava, e aí a gente acabava tendo moléculas muito rápidas, até difíceis de serem imagiнаdas na superfície, e a estrutura organometálica ela se desfazia também. Então a gente tinha uma competição. A gente calculou, né, o pessoal teórico do DFT calculou o caminho mais favorável para a formação da estrutura, né? Então, uma das ideias era se havia dehalogenação direta, declorinação direta, formando uma ligação covalente, né? Então, esse caminho parecia ser um caminho fácil e a ligação covalente era o estado de menor energia, né? Por outro lado, a gente calculou uma outra rota, que era a rota por reação de Ullmann, mediada por átomos de cobre. Então, a hora que tinha um cobre presente lá na superfície, ele fazia esse caminho ser ainda mais preferencial. O problema é que ele te jogava num mínimo de potencial aqui, num estado energético bastante estável, similar a esse estado final. E se a gente tentava aquecer a amostra da energia para o sistema ir para esse estado de ligação covalente, infelizmente acontecia a metalação antes. Então, basicamente, majoritariamente, a gente terminava com esse tipo de estruturas organometálicas. Isso foi importante para entender outros sistemas. Aqui, a gente tentou a mesma molécula, mas numa superfície menos reagente.
seria a prata 1, mesma simetria, tudo igual, mas agora a interação do nitrogênio com a prata do substrato, aquele nitrogênio iminic, é pequena, quase não existe. Então, nesse caso, a molécula era basicamente livre para movimentar na superfície, e aí a gente via que ela formava aglomerados, em baixa cobertura, ela formava aglomerados a partir do terraço, né, a partir do degrau, né, e se a gente evaporava mais, ela cobria toda a superfície com uma rede, que a gente chama uma rede supramolecular. Basicamente, a interação é relativamente fraca, né, do tipo molécula com molécula, né, repulsão estéreo, ou coisas do gênero. E se você aquecia agora um pouco mais, aí a gente transformava essa rede numa rede periódica, né? Então, ao contrário, no caso do cobre, a gente tinha uma rede completamente periódica, quadrada, né? A gente não conseguiu ter certeza absoluta se era uma rede covalente, nesse caso, ou uma rede organometálica, tá certo? Mas, assim, tudo indica que a gente tenha uma rede organometálica também aqui, nesse caso, né? A gente brincou com outras moléculas, né? Nesse caso, a gente usou a mesma estrutura de molécula de base livre, né? Sem metal no meio, só que funcionalizada aqui, o fenil, funcionalizada com um CN, né? E aí, quando você tem esse CN e você coloca na superfície de cobre, por exemplo, você tem possibilidade, se você tem átomos de ferro, cobalto, né, ou mesmo cobre, você tipicamente induz a formação de MOFs lineares, né, seriam nanofitas de nanocadeias dessas moléculas, também organometálicas, onde a ligação entre as moléculas é feita pelo cobre, ou pelo cobalto, ou pelo ferro, né? Quando a gente coloca paládio, que é um elemento bastante catalítico para hidrogênio, né? Ele gosta de quebrar ligação carbono-hidrogênio, o que a gente viu foi uma coisa interessante, que a molécula sofria dehidrogenação, ela podia sofrer dehidrogenação em diferentes posições da molécula, com consequente ciclização. Então, você perdia os hidrogênios, daí essa ligação pendente aqui acabava sendo completada, formando esse tipo de produto final, né, com diferentes dois caminhos, basicamente, a gente indicou, viu dois tipos possíveis de produtos finais, e esses dois tipos de produtos finais que foram imagiados aqui com STM, em moléculas basicamente individuais, eles também tinham a possibilidade de se ordenar e formar uma rede organometálica com essas duas espécies, uma rede porosa. Foi um resultado bem interessante, que mostrava essas duas rotas, que também gerou uma capa na Chemistry of Materials. Isso daqui, particularmente, é o trabalho do Alisson, que fez juntamente com o Rodrigo, que foi aluno de doutorado. Mais recentemente, né, a gente mudou a molécula, então mudou somente o bromo aqui, também olhou para a superfície de cobre, e aí a gente forma mais facilmente essas estruturas do tipo romboédricas, né, onde a gente vê claramente aqui um adátomo da superfície, no caso de cobre, ligando essas moléculas, né. Também aqui a gente conseguiu a capa recente da Physical Chemical C, e o interessante é imaginar que a gente poderia tentar substituir esses átomos aqui para serem, por exemplo, átomos ferromagnéticos, né? Seria um interesse que a gente está querendo fazer. E quando a gente usa a mesma molécula, mas num substrato de simetria quadrada, o que a gente esperava eram estruturas quadradas ou retangulares, alguma coisa assim, e é basicamente o que a gente obteve nesse caso. Então, redes quadradas, cuja conformação é do tipo saddle, porque lembra, em cima de prata, né? Então a interação é menor, mas, dependendo da temperatura, a gente conseguiu formar também redes lineares como essa.
em todos os casos, coordenados pelos links metálicos, né? Isso daqui é um trabalho que está sendo escrito agora, e o interessante disso, que a gente propôs e praticamente está certo, a Nathalie deve ir para a Suíça para explorar esse sistema no primeiro semestre aí do ano que vem, vai ficar 6 meses lá no síncroton suíço, explorando fazer essas redes organometálicas funcionalizadas com metais como manganês ou cromo, ferro, cobalto. Aí a gente ainda está estudando qual seria a melhor proposta, né? A gente não consegue fazer a medida magnética aqui no nosso STM, mas lá eles têm um STM de baixa temperatura, que é possível extrair informação sobre magnetismo, por exemplo, temperatura de arranjo Condon, né, onde a interação Condon aparece, se for o caso, ou, inclusive, fazer medidas de espectroscopia magnética no síncroton, tipicamente o XMCD, dicroísmo circular magnético, e aí realmente você consegue ter uma assinatura de cada tipo de átomo, se você tem ordenamento ferromagnético, antiferromagnético, ferrimagnético, assim por diante. Bom, então essa era a ideia, espero que com esse seminário tenha motivado vocês que a síntese química em superfície é um método bastante interessante para procurar fazer o desenho, né, de estruturas 2D funcionais com o interesse que você tenha. Isso é uma realidade, as pessoas conseguem criar estruturas mais complexas e imagináveis, né? São estruturas do tipo Kagome, que se chama, ou mesmo fitas com formatos diferentes, fitas de grafeno, fitas de polímeros, né, diferentes, como aquele caso que eu mostrei, do polímero poroso, e que a técnica de espectroscopia por ponta, né, particularmente o STM, é uma técnica bastante poderosa para estudar esses sistemas em superfície. Você consegue resolver com resolução atômica, em alguns casos com resolução molecular, submolecular. Né? Bom, agradecer quem realmente trabalhou nesses projetos. O Rodrigo foi meu aluno de doutorado, ele trabalhou em uma série desses problemas, agora está lá em Praga, fazendo um pós-doc. A Nathalie, aluno de doutorado, trabalhou numa série desses trabalhos que eu mostrei, assim como o Alisson, que era aluno de iniciação científica, depois mestrado, e agora está com doutorado com bolsa da FAPESP. O Jean também teve um tempo aqui durante a iniciação científica, tem uma série de colaborações com o pessoal lá na Alemanha, particularmente em Erlangen, também o pessoal teórico que faz cálculos para nós no Equador e nos Emirados Árabes, o Juan é o experimental, que também colaborou numa série desses problemas de porfirinas, as agências de fomento e, obviamente, a atenção de todos. Teria muito prazer de responder questões. Obrigado. Obrigado, Abner. Coloque muito bacana. Bom, pessoal, está aberto para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode ou colocar no chat ou levantar a mão, e aí a gente pode abrir o microfone e fazer na sequência. Então, fiquem à vontade para perguntas, comentários. Deixa eu tentar ver o chat. Deixa eu começar, então, aqui, pessoal, perguntar. Okay. Pergunta bem simples. Você está medindo, né? O seu sistema basicamente é uma monocamada. Sim. Como você controla nas suas medidas que você está, de fato, medindo apenas a monocamada e que você não está tendo interferência do substrato? Ou seja, a sua medida não está pegando informação também do substrato. Como você controla isso? Mas é uma excelente pergunta. De fato, você tem a interação com o substrato. Você tem a interferência do substrato. Em alguns casos, ele pode te ajudar, em outros casos, ele pode te atrapalhar. Então, tem situações, por exemplo, para ficar bem claro, que, por exemplo, você tem a molécula lá, e se você tiver no bias, digamos, não correto, né, você pode estar numa situação onde, digamos, a sua amostra tenha um gap razoável, né?
E aí você está medindo dentro do gap, a chance da sua imagem revelar o substrato e você a amostra ser invisível para você é bastante plausível. Então, teve situações onde a gente tinha moléculas lá, a gente já tinha imaginado as moléculas, e de repente, mudando o gap, a gente começou a ver a resolução atômica do substrato. Como se não tivesse, e a gente, na mesma área, mudou o gap, mudou o bias, e a gente começou a tunelar mais eficientemente para aqueles estados da molécula, e menos para os estados do substrato, e aí as moléculas se revelaram. Então, imagine como em ótica, né? Você tem um vidro e ele é transparente para um certo comprimento de onda. Então, você vê o que está embaixo. Você vê através, no caso das moléculas. Então, você tem que realmente brincar um pouquinho para poder medir exatamente aquilo que você quer. E ter a sensibilidade. Então, o tunelamento, no final das contas, para você ter a resolução, eu não comento isso com detalhes, mas a resolução não vem da ponta ser fininha. Claro, ela tem que ser bem fininha. Mas quando você consegue resolução atômica, quando você consegue ver detalhes, é quando você realmente tem a sua ponta com uma simetria eletrônica, não é? Orbitais, vamos colocar aqui. Esse daqui, por exemplo, o modelo de Tersov-Raman, ele mostra lá uma simetria esférica, né? Então você pode ter sensibilidade à superfície, resolução atômica, mas quando você tem a sua ponta com uma simetria mais apropriada, ou seja, os orbitais da sua ponta acabam sendo aqueles apropriados, aí você tem muito mais sensibilidade à sua superfície. E em alguns casos você consegue basicamente tunelar quase que para molécula exclusivamente, por exemplo. Então, se eu colocar rapidinho aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó, vai ficar claro aqui para vocês. Mais um. Deixa eu ver, talvez aqui. Não, aqui já dá. Né? Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem prata 100. Se a gente acerta o nosso bias, a gente começa a ver bolinhas aqui que seriam resolução atômica da prata. Mas nessa condição a gente está majoritariamente tunelando eficientemente, digamos, tunelando a partir ou para os estados. Nesse caso, o bias era negativo. Então, eu estou tunelando, né, a partir da molécula, de estados ocupados da molécula para estados desocupados da ponta. Então, isso daqui fica bem fácil, bem visível, enquanto que o seu substrato fica menos importante. De fato, inclusive, nesses sistemas é muito difícil você ter resolução ao mesmo tempo do metal e da molécula. A gente já conseguiu, eu não mostrei nenhuma imagem aqui, mas raramente você tem a condição onde você tem resolução tanto para a molécula quanto para o substrato. Quando isso acontece, é fantástico, porque inclusive se ajuda o teórico, você consegue dizer exatamente qual é o sítio atômico de adsorção da molécula. Aí fica fácil, né? O teórico vai lá e já sabe aonde colocar, senão ele tem que ficar testando as diferentes posições. Não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta. Sim. Tem algumas perguntas no chat. Você consegue ler ou você quer ler? Eu não abri ainda, não consegui aqui, não sou muito fã. Qualquer coisa eu leio para você. Tem 3 perguntas. Por favor, por favor. Então, a primeira pergunta, que é do Lucas Palhares, ele parabeniza você, e eu vou direto para as perguntas. A primeira é: como é a resposta do STM em relação a variações de temperatura? Digo, a temperatura tem algum efeito na junção túnel, bias ou algo do tipo? Bom, temperatura é tudo, né? Tem muito efeito. Então, talvez vamos pelo ponto mais simples. A primeira coisa é, com baixa temperatura, você diminui, por exemplo, a agitação térmica. Então, algumas moléculas, eu não mostrei nenhum videozinho aqui, mas nos artigos tem, elas podem estar muito móveis na superfície. Então, baixar a temperatura, você consegue isolar as moléculas na superfície. Né? A segunda coisa é que quando você diminui a temperatura, você consegue resolver melhor. As coisas não estão vibrando,
elas estão mais quietinhas, então você tem mais resolução ali, inclusive os seus estados para onde você está tunelando estão mais bem definidos, você não tem aquele alargamento lá em energia, então você consegue ter resolução melhor. Então, esse tipo de situação é alguma coisa que você consegue resolver. Para alguns sistemas, por exemplo, né, vamos olhar aqui um exemplo que eu coloquei no final desses sistemas magnéticos. Ó. O pessoal conseguiu fazer lá na Suíça, no grupo onde a Nathalie está indo, eles conseguem monitorar a temperatura de transição Kondo variando. Né? Então, eles estão fazendo STS aqui em cima da molécula com ferro, ou do lado ele tem a molécula com manganês, então você vê que tem espectros diferentes, e aqui eles acompanham e eles conseguem identificar aonde está a transição Kondo, mas você só consegue ver isso em baixa temperatura. Né? Mesma coisa, com sistemas magnéticos, você consegue só estabilizar, para o sistema não ficar pulando lá, sei lá, ser um sistema paramagnético que vai ficar indo de um lado para outro, né? Você não consegue estabelecer uma ordem magnética somente a baixas temperaturas. Né? Só a baixas temperaturas que você vai conseguir fazer isso. Então, tem uma série de sistemas que simplesmente é impossível para a gente estudar em temperatura ambiente. O nosso microscópio ele funciona extremamente bem em temperatura ambiente. Ele pode funcionar em baixas temperaturas, até uns, sei lá, 100 kelvins mais ou menos, de forma sofrível. Porque uma das coisas que acontece é que a hora que você gela, se você não tem um controle muito bom da temperatura, você começa a ter drift externo. E é outro problema que acontece. Então, os melhores microscópios a baixa temperatura são microscópios que estão dentro praticamente de um dewar, estão ligados num banho de nitrogênio, tipicamente de hélio, e aí você consegue ter estabilidade por horas, por dias a fio, para fazer a sua medida lá em baixíssimas temperaturas. E você ganha em quase tudo. Né? Mas trabalhar com baixa temperatura, o pessoal aí de uma série de áreas aí de magnetismo, supercondutividade sabe. Trabalhar com baixa temperatura, com criogenia, é um outro patamar de problemas. Vácuo e criogenia junto, você ganhou na loteria dos problemas. Segunda pergunta dele é: quais são os principais desafios de fazer um experimento de SPM spin polarizado? Isso é algo muito complicado de implementar em um sistema já existente? Então, spin polarizado, primeiro, você tem que ter baixas temperaturas, provavelmente seria algo importante para a maior parte dos sistemas, né? Procurando ver magnetismo, por exemplo. Então, baixa temperatura seria o primeiro problema, a gente não tem, no nosso caso. Eu sei que o microscópio do Zagonel, ele vai a baixas temperaturas, então, eventualmente, seria um sistema possível. Segunda coisa que você tem, de alguma maneira, tem uma ponta que seja magnética, que você possa colocar uma ponta lá com ferro, por exemplo, recoberta com ferro, recoberta com cobalto. Isso é muito típico. O nosso microscópio, ele particularmente é um desenho, né, que ele é extremamente estável. As pessoas, uma vez numa dessas Cesar Lattes, né, oficina de Cesar Lattes, a gente estava vendo resolução atômica com uns 15 alunos dentro da sala, dentro do laboratório. E assim, o STM não estava nem aí, teve um ainda que bateu acidentalmente no STM, ele vibrou um pouquinho e rapidamente voltou à resolução atômica. Isso não é trivial, mas é por causa do desenho do microscópio. Então, a penalidade que a gente tem é que a gente não consegue trocar ponta facilmente. A gente tem que quebrar o vácuo para trocar a ponta. A maior parte dos microscópios que permite fazer spin polarizado, você consegue trocar a ponta, levar, magnetizar a ponta, voltar, funcionalizar, fazer de tudo trocando a ponta. O nosso microscópio não permite fazer isso. A gente teria que provavelmente ter um outro sistema. Uma pergunta da Natália Tomásio. Ela agradece pela apresentação e pergunta: quais critérios são usados para a escolha do substrato a depender do material 2D que se pretende crescer? Então, são vários, né? Então, um deles é, por exemplo, essa reação. A gente está interessado nessa reação de uma.
A reação de Hume, ela funciona muito bem em cima desses metais de cunhagem, que são metais nobres, né? Prata, cobre e ouro, são substratos onde funciona muito bem. Você consegue controlar muito bem a quebra daquela ligação carbono com o halogênio. E percebe, não só com essas moléculas que eu apresentei, né? A gente pode ter outras moléculas. Por exemplo, aqui no início do seminário, nessa parte, eu mostrei uma molécula que não tem nada a ver com as porfirinas, mas que tem esses bromos aqui. Então, você tem um maior controle. Esse é um motivo. O segundo motivo é o que tipo de estrutura você quer alinhar. Então, aí, parâmetro de rede, direção cristalográfica, passa a ser importante, né? Determinados substratos, por exemplo, eles são complicados, né? Por exemplo, o grafeno. O grafeno, algumas moléculas a gente consegue depositar e elas ficaram paradas, e outras moléculas a gente simplesmente não vê, porque elas estão como um gás de elétrons, né? Elas estão voando lá em cima da superfície, e a hora que você tenta imaginar, você não vê nada. Aí a gente, por exemplo, tentou um sistema assim, no princípio da colaboração, uns 5 anos atrás, e, por exemplo, a gente deu com os burros na água, como se diz, né? Porque depois a gente foi olhar direitinho na literatura e alguém já tinha feito algo similar e precisava, para estabilizar, abaixo de 30 kelvins. E a gente estava a 300 kelvin, a temperatura ambiente. E a gente nunca ia ter chance de medir. Então, tem um pouco disso. Então, a gente escolheu sistemas onde as moléculas conseguem ficar planares, que elas não reajam com a superfície e já saiam quebrando, por exemplo. Então, você tem que estudar um pouquinho para fazer a escolha adequada dos substratos. E também, óbvio, depende dos substratos que você tem, né? Então, a gente tem uma certa gama de cristais, eles são extremamente caros. Então, a gente tem um certo número de substratos onde a gente pode testar coisas. O Pablo de Oliveira parabeniza pela apresentação e ele diz: uma curiosidade sobre a preparação de suas amostras. A temperatura que você mostra em uma das imagens de STM foi a que seu substrato foi tratado ou realmente você fez medidas de STM com a amostra aquecida? Não, todas as medidas nossas ou foram feitas a temperatura ambiente ou em temperatura um pouco baixo de ambiente, 260, 200 e poucos, 240 kelvins, que é o que a gente acabou fazendo. As temperaturas que eu mostro são as temperaturas para criar, por exemplo, uma determinada reação ou ativar a formação do MOF. Então, são aqueles 400, 450. A gente não consegue medir em mais altas temperaturas, é mais difícil. A gente fez medidas acima da temperatura ambiente, mas não muito alta, porque daí, por exemplo, as moléculas começam a ficar muito rápidas. Então, o trabalho do Rodrigo, ele conseguiu determinar o coeficiente de difusão e determinar a barreira para difusão e rotação daquelas moléculas de porfirina, fazendo exatamente isso. Então, a gente media em diferentes temperaturas, media lá o movimento das moléculas, que é quase como um experimento de movimento browniano, né? Fazia uma estatística e daí com isso a gente conseguia aprotar uma lei de Arrhenius e da lei de Arrhenius a gente tirava lá a energia de barreira. O professor Garson, uma pergunta. Pode abrir o microfone, professor. Oi, Abner, está me escutando? Estou escutando, Daniel. Oi, muito bom, muito bonito o que você faz. Hoje de manhã eu estive numa banca, assistindo a banca do Luiz Tissei, que passou a habilitação, e a gente trabalha em microscopia com materiais bidimensionais, e um dos professores da banca criticou as medidas de Ills. Não criticou, fiz um comentário, porque o Luiz faz catodluminescência, e é um problema similar ao teu. Vê na estrutura e tentam extrair a propriedade eletrônica. E uma das perguntas foi que não está definido se o BN é um gap direto, hexagonal, é direto ou indireto. Você tem uma resposta para isso no STM, se o gap é direto ou indireto, em BN bidimensional, hexagonal? Ele é um isolante, né? Largo gap, mas se ele tiver menor gap, a gente puder dizer que ele tem um gap direto ou indireto para a estrutura,
Confesso que eu não sei como é a estrutura Não, eletrônica a dele. pergunta é bem que a gente gera com Não a sei. nanoestruturas e as vende como que servem para dispositivos fotônicos, tá? O dispositivo Certo. fotônico é importante que tenha um gap direto. Então, a confirmação de um gap direto é importante a largo prazo para seguir a caracterização óptica. Então, eu te ia perguntar, você na STM, você pode medir o gap, a transparência que está lá tem gap. Tem gap. E que é o que pode dizer sobre... Tem algum acesso a gap direto ou indireto? Você pode selecionar momento, alguma coisa? Então, tem uns resultados que eles fazem como se fosse uma dispersão da estrutura de banda. Tem um resultado recente que eu vi, onde eles conseguem fazer uma espécie de mapeamento como se fosse um ARPS, né? Mas eu acho que é bem mais complicado do que você obter isso diretamente com ARPS ou com catodoluminescência ou fotoluminescência, que seria a maneira melhor. Eu não teria condições, né, eu acho que no nosso equipamento, de não, ter não, é acesso com nenhum. STM, com STM. Com Tem STM, como fazer? tem um resultado onde eles fazem uma dispersão, né? Inclusive, estava mostrando para o meu aluno, eu posso enviar a referência para ti, onde eles conseguem, com STM, fazer dispersão. Mas eu não sei se com essa dispersão eles conseguem ver e dizer se existe gap direto ou indireto, ou seja, porque você teria que medir e ver a dispersão dos estados ocupados e também dos estados não ocupados para dizer, é indireto, né? O fim da banda de condução não é direto com a banda de valência. Não, isso né? é porque a gente sempre fica, quando sintetiza nanomateriais assim, tentando extrapolar, e é mais abrangente o trabalho se logra falar com mais comunidade. E, por exemplo, eu me lembro, faz uns 20 anos, eu fui de um seminário e havia um conjunto de químicos sintetizando no organo metalorgânico metálico. E eu me lembro que era um químico de San Diego. E tua introdução me fez lembrar o comentário dele, porque você tinha uns dispositivos que fotônico que tinha um PN com óxido de grafeno e tinha um desenho. E vinha a seguinte aplicação, outro desenho. Vinha outra seguinte aplicação, outro desenho. Então, o químico naquela escola falou, olha, que tal por dados em lugar de por desenho? Vocês têm alguma evidência do desenho? Então, é um perigo grande, tá? Não, concordo Você plenamente. Eu não ouvi a última parte, mas eu concordo, Daniel. Eu acho que a coisa importante, né? Eu não sei quem foi o professor que fez a crítica ao Tzei, mas eu acho que quanto mais técnicas você poder complementar, melhor você vai poder falar e com mais segurança sobre o que é o seu material. Então, eu tenho completamente noção de que o STM não te dá tudo, né? Então, ter outras técnicas é importante. Você no STM tem a estrutura. O problema é que tem muita gente que inventa a estrutura. Bom. Meu problema não é de teu dado, ao contrário, você vê. É não ter o dado. Mas não ter o dado, porque aquele desenho que você publicou da Johnson PN distribuído em óxido de grafeno. Sim. Eu já vi muito seminário, eu pergunto qual é o tamanho do flake de óxido de grafeno. Ninguém sabe. Ninguém sabe direito, né? Realmente. Aí o perigo de fazer ciência na base desses desenhos. Você não, ao contrário, tem uma imagem, você sabe o tamanho, você não tem acesso a toda a eletrônica, mas tem muita gente que mide na propriedade eletrônica e sai vendendo uma estrutura que não tem informação. Por isso, meu perigo de quantos desses desenhos que você apresentou é real. Não, eu ou concordo. Tem alguma prova científica. Não são teus trabalhos, são os que estão na introdução. Eu imagino, assim, eu não posso dizer que realmente naquele particular trabalho, não lembro quais medidas eles têm, né, eles devem ter evidências de que, medindo um PL ou medindo infravermelho, outras técnicas, que para poder fazer aquela afirmação que provavelmente eles têm uma junção PN. Mas eu acho que muito desses trabalhos de químicos, que eu acho que são muito bons, muito interessantes, mas às vezes eles veem o global, o resultado final, e fazem uma suposição do que poderia ser. Eles não têm acesso ao detalhe.
E aí ele só vai ter acesso para poder fazer alguma coisa um pouco mais apropriada se eles tiverem uma imagem de microscopia eletrônica e poder dizer que os flakezinhos realmente são nanos. É uma né? grande diferença entre ciência e ciência-ficção, e é importante se manter na ciência. Tá? Com certeza. Então, só isso. Obrigado. Obrigado, Daniel. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum comentário? Perguntar. Por favor. Né? Abner, quando vai ter um microscópio criogênico? Então, Daniel, eu quero ver se a FAPESP me aceita um temático. Tá bom, vamos por ele. Porque eu acho que seria uma coisa realmente que a gente começaria a ter oportunidade. Eu acho que o Instituto merece isso, o Instituto tem criogenia, não é todo mundo que tem essa possibilidade, então a gente está num local com pessoas que, inclusive, estão indo treinar fora, que tem a possibilidade de fazer a curva de aprendizagem ser mais curta. E eu gostaria. O trabalho que você está fazendo com o Luiz, bom, particularmente você, está começando a acumular um número de resultados e uma consolidação do STM no Instituto em relação internacional e, sobretudo, no quadro brasileiro, que merece um upgrade. Felicitações. Tá? Obrigado, pensei nisso. Vamos ver se a FAPESP concorda. Espero que, ao mandar o projeto, a FAPESP concorde. Eu torço para que sim. Obrigado. Ok. Então, acho que é isso, gente. Abner, mais uma vez, muito obrigado pelo colóquio, foi muito bom. Agradecer a participação de todo mundo, o pessoal que ficou aqui até agora. Então, é isso, gente. A gente volta no mês de outubro com mais colóquios da pós-graduação e aí colóquios ligados à escola de inverno que vai ter. Então, é isso. Boa tarde a todos. Obrigado, Abner, mais uma vez. Perfeito. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.